Fazer cultura no Brasil é um desafio. Tanto o setor público quanto o setor privado muitas vezes não têm a noção da importância de se investir nos eventos culturais. Quais são os desafios e os acertos? Como participar de editais de circulação para receber patrocínio? Será que é justo que artistas consagrados como Luan Santana, Cláudia Leite e Maria Bethânia busquem recursos da Lei Rouanet para seus projetos? O incentivo à cultura está em discussão. Seja bem-vindo a este Em Discussão, que vai falar sobre o incentivo à cultura. Para tratar desse assunto, nós temos três pessoas que vivem desse meio da cultura. Lau Siqueira, que é o secretário do Estado da Cultura, aqui na Paraíba. Também temos o Valério Lima, que é produtor cultural. E também o ator Alberto Black. Sejam todos bem-vindos a esse programa. Eu queria deixar uma questão já no ar, para a gente começar por aí, tá? E aí, a questão pode surgir de cada um de vocês. É difícil produzir cultura no Brasil? Olha... Já começa animado, né? Rapaz, é bem difícil, viu? É bem difícil. E uma situação que nós estamos passando hoje, né, bem delicada, então afeta todas as áreas, né? Então, desde a concepção a você circular com um espetáculo, um show, o que for na área de cultura, para nós produtores, assim, a gente passa por bastante dificuldade, né? De circulação mesmo, e de equipe mesmo, de profissionais, etc. Então não é só a questão de captação de recursos. Isso aí mais ainda também, né? A gente hoje, principalmente aqui em João Pessoa, na Paraíba em si, estava discutindo já isso já com lá há um tempo já, a gente tem dificuldades de ter as empresas conosco, seja ela na Lei Rouanet, empresas privadas, né? De puxar para a gente, seja na Lei Rouanet ou alguma outra lei que o Estado ou o município venha trazer para a gente. É porque existe a coisa da ligação, né? A captação é que vai dar suporte à minha produção, né? E essa captação, essa dificuldade, a gente pode colocar como uma relação cultural, mas é uma questão muito particular das empresas, né? Porque as empresas hoje se ligam muito à relação de Estado. Eu digo Estado e instituição. Estado, município, governo federal, e isso atrapalha um pouco a produção, os produtores. Que as empresas só querem investir na cultura se tiver algum benefício, é isso? Isso, mas isso está certo. Eu tenho uma empresa, eu vou investir se eu tiver um retorno. O problema é que... Poderia ser simplesmente publicidade? Sim, é um retorno. Mas dentro do projeto já tem. O projeto que a gente faz de um espetáculo já tem a publicidade em troca da empresa, a gente tem a apresentação, a gente tem tudo, a gente faz até a adaptação do que é a necessidade da empresa, na verdade, do perfil. A nossa dificuldade que é maior também é porque muitas empresas não entendem como acontece. Eu acho que a gente tem algumas fragilidades também muito grandes em relação às políticas públicas. Por exemplo, no Estado nós temos, no município também, na maioria dos municípios, fundos de incentivo à cultura. Todos eles fundos orçamentários, ou seja, não tem recurso. É diferente, por exemplo, do fundo da criança e adolescência. Exatamente. Você tem uma determinada previsão orçamentária, mas você não tem a segurança de que vai fazer aquela captação. Então, sempre se faz o seguinte, se lança editais sem o recurso. Depois vai atrás da Secretaria de Finanças para cumprir aquele compromisso assumido. E aí a nossa ideia também, né? Exatamente, a nossa ideia é transformar isso. Nós estamos já com um projeto aqui na Assembleia para modificação da lei do FIC, que seria arrecadar primeiro, ter uma fonte arrecadadora primeiro, depois, com o dinheiro em caixa, lançar o edital. Ou seja, para a gente evitar alguns produtos, alguns problemas que os produtores sabem muito bem, que é, por exemplo, você fazer um projeto em 4 meses e pagar ele em 10 meses. Isso é o que tem acontecido. É muito ruim. Isso não é só daqui, não. Acho que isso é geral, né? Tem alguns estados que avançaram. O Maranhão já está fazendo isso, está arrecadando primeiro, né? E são experiências que eu acho que a gente deve se espelhar, porque principalmente no momento de crise como esse, ao invés de você correr atrás de pagar dinheiro, você podia estar botando dinheiro no mercado, você está fomentando, né? E a gente está perdendo isso. Eu acho que esse é um dos gargalos grandes que acaba refletindo na produção, que a produção privada também vai muito além disso, né? Mas acontece que os editais, eles dão um fôlego, né?
para a produção cultural. E a gente, em momentos de crise, por exemplo, o edital 2008 foi pago em 2011. Né? Qualquer crise fica muito à mercê de qualquer abalo. Né? Então, a gente sem essa segurança de ter uma política cultural que ela consiga ter a garantia, por exemplo, o empreender, por exemplo. O empreender junta um recurso e depois faz os empréstimos. Né? E a gente não tem isso. A gente tem um fundo orçamentário. É uma boa lei, mas ela tem esse defeito, igual a maior parte das leis de incentivo do país. Então isso pode ser modificado a longo prazo? Pode, eu espero que no máximo no próximo ano a gente já tenha essa boa nova. A gente está conseguiu formar uma frente parlamentar de apoio à cultura, que isso nunca tinha acontecido, eu não esperava. O deputado João Bosco Carneiro foi muito solícito e nos abriu as portas para formar a frente, para discutir essas leis, né, para que a gente tenha uma garantia mínima de política pública, né, porque na realidade você tem uma política pública que ela deixa a desejar nesse sentido, ela fomenta conforme a disponibilidade do caixa do Estado. E isso para mim é muito preocupante. Você vê como essa coisa do atraso, como prejudica a relação da formação de plateia, porque há um descrédito. Quando eu faço um espetáculo e nele não sou pago, claro que eu vou me queixar. E esse queixar vai reproduzindo, né? Então as pessoas passam a não acreditar mais no projeto que o governo colocou. Mas esses espetáculos, eles são gratuitos? Não, ou ele acontece. você não tem um ingresso? Sim. Depende quando é pelo edital, na verdade tem a contrapartida, que a prefeitura ou o governo do estado, eles lançam em relação a isso. A mesma coisa acontece com a Lei Rouanet também, que inclusive está sendo discutido muito isso em relação a valores, como é cobrado isso, né? Que valor tem que ser o máximo ou o mínimo. Por quê? Isso ajuda na formação de plateia, de eu conseguir que as pessoas vão ter de um preço menor. Eu não concordo quando às vezes um espetáculo de fora e tem um financiamento muito alto pela alguma lei, alguma coisa, e chega aqui e vai cobrar 100, 200 reais no ingresso, né? Eu acho que isso não existe. O espetáculo está sendo pago. Então, isso tem que ser revisto, tem que ser renegociado, entendeu? A mesma coisa quando a gente tiver um edital, eu espero lá o secretário que mude realmente essa estrutura para a gente. Mas isso vai ser bom. Que seja bom para a gente, mas que, a crise se apertar mais, não sobre novamente para a cultura, porque a gente fica a mercê disso sempre. Saber. No momento de recessão, a cultura já é um dos... Fica meio escanteado. Com certeza. Na verdade, não é só no momento de recessão. A cultura tem vários problemas. Um deles é a centralização do investimento. Por exemplo, você pega Brasília, vamos sair da Paraíba, vamos para o Distrito Federal. Você só tem equipamentos culturais em Brasília. Você não tem equipamento cultural em nenhum dos outros 33 municípios. Né? Aqui na Paraíba. Equipamento um teatro, um cinema? Isso? Não tem nada. Né? Aí você chega aqui na Paraíba, você já tem no interior e tal, e tem uma certa vida cultural. Aqui falta a gente regionalizar o investimento. Você tem regiões riquíssimas. Eu já fui, por exemplo, a Monteiro para ver espetáculos em Monteiro com um teatro lotado, com um espetáculo local. Né? Então, assim, quando a gente deixa, impede, não digo impede, mas a gente não se apercebe do quanto esse fluxo seria benéfico para todos, para a gente trazer uma produção e ela circular o Estado, por exemplo, se ela é melhor produtor, melhor para o Estado ter acesso à cultura, eu acho que é um dos desafios. Muito importante aqui na Paraíba, que eu acho que no início dos anos 90, as produções de teatros aqui, o Teatro Santa Rosa era lotado, o Paulo Pontes era lotado, o Cepa Campina era lotado, assim, havia uma circulação maior dos espetáculos do Estado. A gente tinha um festival estadual de teatro e dança, que vinha gente de fora e era muito competitivo e assim, era lotado. Então, assim, a gente tinha uma formação de plateia seguindo. A gente tinha outros festivais como o Centro e Cena, que não tem mais, a gente tem o FENARTE, que apesar da política do Estado de não concordar de ter, eu acho que deveria ter, porque você unifica todas as áreas de arte e você atrai um público. Esse público, você educa para ele voltar ao teatro. Então, assim, é importante que a gente tenha esse mecanismo de circulação. A João Pessoa está, pelo menos atualmente, porque eu vejo, por exemplo, que a gente tem teatros bons, reformados, a gente tem equipamentos suficientes para fazer a cultura rodar na cidade? Tem. Equipamento falta, então? Equipamento você fala de teatro. A gente tem teatros bons, a gente tem. Aqui em João Pessoa nós temos 15 casas de espetáculos. Só falta Santa Rosa ser entregue, né? Secretário? Tá perto, né? Tá bem perto. Tá pertinho. Que é o... já faz tempo que tá perto. Já faz tempo. Mas tá perto mesmo. Há 3 anos atrás eu estava atrás de pauta lá. Eu não tenho o menor constrangimento de dizer que eu impedi
a inauguração precipitada do Santa Rosa. Por quê? Você inaugura o teatro lá de Campina Grande, Severino Cabral, segundo me disseram, acabaram com a acústica do teatro na reforma. Certo? Um engenheiro ele não vê muitas coisas que a gente precisa ter cuidado. O teatro lá foi refeito, viu? A acústica lá está... Pois é, foi refeito, mas... Precisou ser Precisou ser refeito. Mas eu estou refazendo antes de inaugurar. Não, mas eu acho, secretário, que a gente perdeu um tempo assim de 4 anos a mais de 2 principais teatros da cidade fechado. Faz um, depois entrega outro. Não se teve o teatro do centro de convenções, a reforma do espaço cultural. Mas é o cultural. seguinte, mas lotar um teatro de 3 mil lugares não é fácil, não. Muitos espetáculos estão vindo de fora, e shows que estão vindo, a gente tem uma certa dificuldade de lotar lá, porque se você coloca 1.500, 2.000 pessoas, o teatro torna-se ainda vazio, porque é muito grande. E aí tem outra coisa, até adiantar aí, vou comentar também com a discussão entre produtores, a gente aluga um teatro e paga uma pauta de quase 10 mil reais, onde o camarim não tem uma cadeira, que a gente precisa alugar por fora. Então, o custo da gente, que é de 10 mil, vai para 12 mil, e que vai para aí, você vai fazer um espetáculo de fora aqui, no teatro grande lá, vai para 20, 25 mil reais. É por isso que o ingresso é alto. Não é estrutura física em si, não. Tem que ter todo equipamento. Sim. Isso é que tem que ser... Concordo com você quando você disse que o teatro tem que ser entregue com tudo, porque estava faltando som e iluminação. Eu acho que está certo. Mas é muito tempo para se passar, para o Estado deixar a mercê um teatro histórico, né, o segundo teatro da Paraíba, de fato, né, que a gente vai ter, e não tem nenhuma produção, não tem nenhum trabalho. As pessoas, a plateia, esquece o teatro. Mas aí tem um outro aspecto também que a gente precisa observar. Você passou 30 anos com sucateamento permanente dos teatros, permanente. Se não tivesse acontecido a reforma, os teatros estariam interditados. Né? Então, assim, tem uma lógica, e lógico que aí entra também a crise. A crise entrou, que a gente vai levando e vai fazendo porque é preciso fazer. Mas a gente está num período muito difícil de recursos mesmo. Né? Não, a gente concorda. E assim, a gente teve esse ato, o espaço cultural mesmo estava a ponto de ser interditado. Você passar vergonha com um espetáculo, por exemplo, de Cláudia Raia. Foi, que teve aquela confusão, Cláudia Raia reclamou. É uma vergonha, eu acho que a gente não merece. Mas isso. é fruto de incapacidade do Estado também. Reconheça também, isso. também. Porque foi fruto de incapacidade do Estado. Sim, Ele não ficou assim do dia para a noite. A coisa foi acontecendo. Indo. Então, o Estado, quando diz assim, essa é como se fosse uma salvação, não é salvação. Foi irresponsabilidade do Estado de muito tempo, claro, que deixou isso acontecer. Aí, claro, teve que se parar tudo para se fazer tudo. Mas tem que se fazer rápido. Porque a cultura, ela tem que ser fomentada constantemente. E a cultura eu trato dessa como subsídio da educação. Assim. Porque você vê o resultado. Isso você vê nas escolas, isso você vê nas creches. Atualmente, o trabalho das creches que está se fazendo em João Pessoa está sendo fantástico, com cultura e arte. Mas eu preciso fazer com que esses alunos vá, de fato, os pais se interessem também para o teatro, para as casas de espetáculos. Aí eu vou ter uma clientela interessada em espetáculos. Mas você tem isso em todas as áreas, por exemplo. Você tem uma produção de livros fantástica na Paraíba. Você não tem leitores. Para você Você conseguir não tem leitores, encher um evento de um lançamento de um livro aqui, então você tem que geralmente você consegue trazer os amigos, mas o público interessado em ler... Mas aí eu já acho o seguinte, aí eu pergunto, nesse tempo todo atrás, desde quando começou a tua gestão para cá, eu penso assim, como é que é feito isso, né? De reeducar as pessoas, de trazer isso de uma forma mais rápida. Não que leve, seja livro, seja teatro, seja tudo. Porque assim, por exemplo, como a gente passou uma formação de público. Uma formação de público. Como a gente passou 2 teatros principais fechado muito tempo, a gente perde isso. A gente tem uma concorrência muito grande aí fora, de forró, disso, aquilo, outro, que vem o mercado de fora que toma conta. Então, assim, como é que é feito isso paralelamente de que isso não se perca ao decorrer desse período, entendeu? Olha, uma coisa que Beto falou das escolas, eu acho que muita coisa passa pelas escolas. Sim. Sabe, a formação cidadã. Hoje eu recebi o retorno, e vou fazer uma reunião com o secretário de Educação, para a implantação do plano municipal, aliás, plano estadual do livro, leitura, literatura e bibliotecas, que é um plano de formação de leitores, basicamente, né, de fomento às bibliotecas e tal. Eu acho que a gente precisa ter política pública que garanta essa formação, garanta, por exemplo, que uma pessoa mora em João Pessoa durante 40 anos, como tem ainda, e não conhece o Teatro Santa Rosa. Você sabe disso, né? Você tem um distanciamento, você tem uma certa idolatria
de espaços públicos, que são espaços de arte, são espaços públicos, e esse mito pode ser cortado na escola. Uma coisa que me chamou muita atenção foi quando o Shopping Mangabeira estava prestes a inaugurar o cinema de lá. Eu vi os comentários no Facebook e eu fiquei assim, o que é que está havendo? Porque eu vi pessoas dizendo, finalmente eu vou poder ir para o cinema. Mas já tem tanto cinema na cidade, por que essas pessoas não foram antes para o cinema? Quer dizer, tem essa questão da cultura mesmo? Mas é a aproximação. Isso aproximação. Tem que ter da facilidade, do deslocamento, né? Muita gente, com certeza o pessoal todo foi Mangabeira que disse, agora eu vou para o cinema. Você imagina, por conta né? da aproximação. E as pessoas questionam justamente alguns eventos de não ir por conta da distância. É o Teatro Etnol do Egito, né? A dificuldade se tem, mas tem sempre espetacular. É o Teatro Lima Penante, sempre tem espetacular. Até porque o Tenda, Geraldo Jorge, né? A figura Geraldo Jorge, faz um trabalho fantástico, você sabe disso, né? Inclusive, aproveitando agora que a gente está retomando, Lau, a discussão da FPTA. Né? FPTA? É Federação de Teatro Amador. E vai ser Federação de Teatro da Paraíba, a gente quer colocar. E a gente está retomando isso, chamando as pessoas para conversar e tudo mais, e a gente vai dar um pontapé inicial que a gente vai começar a visitar, porque já se foi convocada a questão do Estado, mas não se teve uma resposta. Do município não se teve uma resposta. Então a gente vai começar, porque a gente acredita nisso, de fazer acontecer. Era como o Balula fazia, com toda a sua doideira, com todo o seu... Eu preciso só dar um intervalo agora, que a gente inclusive já estourou o primeiro bloco, mas é porque a discussão está tão boa aqui, né? Mas a gente vai dar um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta para falar também de Lei Rouanet, dos editais, onde é que estão os erros mais comuns nos editais, que muitas vezes as pessoas acabam perdendo. Fique com a gente, aqui tem discussão.